Vamos lá então. O nosso tema de hoje é o tema Sede Perfeitos. Deixa eu ver, acho que é o capítulo 12 do Evangelho. Minto, é o capítulo 17 do Evangelho. E esse tema, ele tem tudo a ver com o que a Cléo estava dizendo para vocês. Alguém aqui já fez escola de aprendizes do Evangelho ou não? Então, esse Sede Perfeitos, ele tem muito a ver com aquilo que é tratado na escola de aprendizes do Evangelho. Essa escola, se eu pudesse dizer para você, se existe, vamos dizer assim, uma graduação, entre aspas, né, dentro da doutrina espírita, seria a escola de aprendizes do Evangelho. Quando ela fala para você num curso de 2 anos e meio, dá a impressão que é algo demorado. Mas quando a gente começa a fazer, a gente vai ver que é uma delícia. E aí, como é uma vez por semana, 1h30, a gente vai criar um grupo de amigos, né, dentro da escola e vamos entender não só Espiritismo, não é só Espiritismo que aprende. A gente aprende tudo aquilo que pode fazer com que a gente tenha uma conduta moral, principalmente, melhor. Né? Porque a ideia da escola de aprendizes, o que é? É que a gente possa melhorar a nossa condição moral. Eu, quando fiz escola de aprendizes, há muitos e muitos anos, eu achava, né, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né, que você vem para uma casa espírita pelo amor ou pela dor. E eu poderia perguntar para vocês aqui, se vocês vieram pelo amor ou pela dor. Qual seria a resposta que eu teria? O que vocês acham? Eu já fui pelos dois. E os outros aí? Quem mais que tem alguma? Amor ou pela dor? Pela curiosidade. Curiosidade. Então é amor. Era muito nova para entender. Tá. O que mais? Pela dor? Quem que tá com dor aí que eu não vi? Ah, você. Então, eu quando eu fiz a escola de aprendizes lá atrás, eu achava que eu tinha vindo pelo amor, pela curiosidade. Como que é teu nome? Aline. Aline, como a Aline colocou. Anos mais tarde, talvez o ano passado, sei lá, a gente começa a ver que, puxa vida, essa curiosidade, Aline, que é despertada em nós, intuitivamente, ela tem muito a ver com aquilo que a vida nos apresenta todos os dias. Então, ao longo da jornada, a Aline, eu estou vendo que ela é bem jovem, a maioria de vocês aqui são muito jovens. Ao longo da jornada, a gente não vai ter percalços. Nós vamos ter uma série de dificuldades. Eu não vou te iludir com relação a isso. E também não estou fazendo nenhuma previsão pessimista para a tua vida. Eu quero que você seja muito feliz. Mas a gente tem percalços, a gente tem perdas, a gente tem enfermidades, tem uma porção de coisas. E o que a escola faz? Ela me dá uma base moral, uma base emocional, para que a gente possa passar por essas experiências ao longo da vida. Então, é uma preparação que a gente vai buscando. Né? Então, por isso é muito importante, né? Que muitas vezes a gente é preparado de maneira, por exemplo, a ter uma condição acadêmica legal, não é isso? Então, a gente vai estudar, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, e é isso mesmo, tem que fazer para a gente ter uma profissão legal. Mas se eu tiver tudo isso e não tiver essa base moral, é uma mesa faltando um pé, uma perna, não é? Porque eu vou fazer, às vezes, uma porção de coisas, né, pelo lado financeiro, mas eu não vou, eu vou me esquecer um pouco desse lado espiritual, que é aquilo que a gente busca na casa espírita, não é isso? Então, quando esse capítulo do Evangelho fala assim, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, puxa vida, mas você está falando que eu tenho que ser perfeito como Deus é perfeito? Dá para a gente chegar nisso? Pensa bem na resposta. Dá para eu ser perfeito como Deus é perfeito? Não. Mas eu posso me aproximar disso, não posso? Tem alguém que já está próximo a isso aqui ou não? O caminho é longo, né? A gente tem várias etapas aí. Então a gente vai buscar essa perfeição. Agora vamos lá. Para eu ser perfeito, do que eu preciso? A primeira questão é me conhecer, certo? Não dá para eu ir ao médico se eu não reconhecer que eu tenho uma enfermidade. Será que eu me conheço? Será que a gente se conhece?
Será que a gente tem realmente essa condição de entender quem somos nós? Ontem a gente fazia Evangelho no Lar, que a Cléo estava dizendo aí em casa. Eu tenho meu caçula lá de 15 anos, que eu sempre cito ele, eu, minha esposa e ele, os outros filhos já são casados. E a gente estava falando sobre Deus, né? Quando você pega o livro dos Espíritos, todo mundo já folheou o livro dos Espíritos aqui? A primeira pergunta, o que é Deus? Não é quem é Deus, o que é Deus? Porque senão eu estaria colocando ele na condição de uma pessoa, se eu pergunto quem. Então eu pergunto, o que é Deus? E aí uma das perguntas que a gente faz, eu estava brincando com ele, eu falei, olha, antes de eu tentar entender o que é Deus, eu tenho que entender o quê? Quem sou eu? Eu não sei nem quem sou eu. Como que eu vou saber quem é Deus ou o que é Deus? Se eu parasse agora e perguntasse para qualquer um aqui, quem é você? Você aqui, como que é teu nome? João. Deixa eu botar o João na fogueira. Quem é você, João? Eu estou perguntando. Aline, que gosta de falar. Quem é você, Aline? Tá. O que mais? Muitas falhas ainda, muitas vidas pela frente ainda, mãe, filha, esposa, Várias. Mais um só, que tá louco para conversar. Você. Quem é você? Acho que eu sou o conjunto das minhas experiências, dessa formação das outras. Tá. Então você. Foi bonito o que você falou, mas vocês conseguiram. Como que é teu nome? Bruna. Então a Bruna falou que é um conjunto das experiências. A Bruna ela parafraseou um filósofo chamado Baruch Spinoza, que ele fala assim que o homem é fruto dos seus encontros. Né? Então eu sou fruto de tudo aquilo que eu encontrei até hoje, né? Para chegar até aqui. Isso aí é uma coisa que ele chama de determinismo. Né? O que a Aline fala e que todos vocês falam, a gente pode fazer aqui uma síntese. Né? Então, quem sou eu? Se eu falar que eu sou o Carlos, isso não é minha essência, isso é o Carlos hoje. Que numa outra vida eu posso ser a Jurema, eu posso ser o Tonhão, eu posso ser qualquer outra coisa, posso ter qualquer outro nome. Então esse Carlos, ele não define a minha essência, ele define quem eu sou hoje, meu nome hoje. Se eu disser que eu sou casado, também não define a minha essência, porque isso não é essência, isso é um papel que eu estou hoje. Né? Então, ou seja, eu sou comerciante, também não, isso é só a profissão que eu tenho hoje. Né? Então, quem sou eu? Você vê que não é uma pergunta fácil de responder. Eu podia perguntar para o Márcio, que é um cara que faz... Quem é você, Márcio? É a minha ideia. Eu fiz pediatria. Um subtítulo da pediatria é o estudo do ser em desenvolvimento. Então, não sou mais criança, mas eu sou um ser em desenvolvimento. Tá. Bacana. A gente pode pegar essa palavra ser, né? E quando a gente traz isso para o meio espírita, a gente pode dizer que eu sou um espírito em desenvolvimento, né? Como vocês disseram. Ou seja, eu sou alguém que estou buscando alguma coisa. E aí, quando eu começo a me identificar, começo a me conhecer, né? E eu começo a conhecer as coisas ao meu redor. O próprio Sócrates, já que a gente está falando um pouquinho em filosofia, ele dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ou seja, está tudo aqui dentro. Então, à medida que eu me conheço, eu vou entendendo uma porção de coisas. Mas também eu vou reconhecendo outra coisa. Eu começo a conhecer os meus defeitos e virtudes. É claro que a gente dá muito mais ênfase para as nossas virtudes. Né? Então, sabe aquelas entrevistas de trabalho que as pessoas perguntam para você, me fale um defeito. E aí todo mundo responde o quê? Eu sou perfeccionista. Porque eu não vou dizer um defeito para o chefe. Né? Então eu falo que eu sou perfeccionista porque esse defeito acaba virando de novo uma virtude. Mas você já viu alguém dizer,
Olha, me fale um defeito seu e alguém dizer, por exemplo, eu sou orgulhoso. Vaidoso, teimoso, invejoso. Não, não, principalmente não, né? Hein? Tá chegando, né, Márcio? Eu prefiro dizer que eu sou preguiçoso, que a preguiça me impede de fazer os outros pecados, sabe? E aí, quando a gente fala em alguns, a gente lembra dos pecados capitais, né? Os pecados capitais são pecados que dão origem a outros pecados, por isso que são pecados capitais, pecado cabeça. Então, por causa da inveja, eu mato. Por causa do orgulho, eu mato. Entendeu? Eu faço outras coisas. O homicídio não é um pecado capital, porque o homicídio em si já é o pecado. Tá? Então, por isso que esses pecados capitais, eles são muito, muito graves, né? E às vezes a gente, não na entrevista de emprego, mas quando a gente vai lá no nosso quarto e coloca a cabeça no travesseiro, não tem uns que a gente reconhece que é. Você fala, puxa, às vezes eu sou um pouquinho orgulhoso. Tem alguém melindroso aqui? Com exceção da Fernanda, tem mais alguém? O que é melindroso? Melindroso é aquele que quando você fala algum tipo de defeito, ou você faz uma correção para ele, o caso da Fernanda mesmo, exatamente o caso da Fernanda. Você faz uma correção e ele fica muito bravo com aquilo. Então, por exemplo, eu venho aqui fazer uma palestra. Aí alguém fala assim, olha, eu não gostei daquilo que você falou. Eu falo, então não venho mais. Entendeu? Então nunca mais eu piso nessa casa. Se um dirigente fala alguma coisa, mesmo que seja verdadeiro. Então, eu não falo assim, puxa vida, eu vou analisar isso que você falou e você me desculpa, eu vou procurar me corrigir. Falo, não, eu não vou mais fazer isso. Tem alguém melindroso? Que bom que não tem ninguém. Então a gente pode, né, continuar sem medo de ofender, né, qualquer pessoa. Mas o que o melindre? Melindre não tem a ver com orgulho? Tem a ver com orgulho, né? Poxa, eu não sou tão bom quanto eu achei que era. Eu tinha uma pretensão de ser muito bom e não sou mais. Então, olha como a gente vai reconhecendo os nossos defeitos, e que são muitos. Eu não posso dizer por vocês, mas eu posso dizer por mim. Que quando eu começo a olhar essas coisas, como o Márcio falou, puxa vida, eu começo a me ver ali, no melindre. Quem nunca ficou muito bravo por ter recebido uma crítica? Agora a gente não é mais assim, mas antigamente a gente fazia isso, agora passou. Vaidoso em excesso, não aquela vaidade de pentear o cabelo para sair, isso tem que fazer. Mas eu estou falando daquele excesso, muitas vezes, que faz com que a gente cometa exageros. Orgulhoso, invejoso. Tem algum invejoso aqui? Quem falou? A inveja é o pecado envergonhado. Desses 7 pecados capitais. No tempo da faculdade, teve uma época que eu caí na verdade. Eu virei uma pessoa comentar. Daí nas vaguinhas dizia, quando for falar de mim, me chama, porque tem detalhes que só eu sei. Pois é. O que é inveja? A inveja não é cobiça, não é eu querer o que você tem. A inveja é a minha alegria com a sua tristeza, a minha tristeza com a sua alegria. A inveja, você comprou um carro bacana. Não é eu querer comprar um carro bacana igual o seu. Até porque a fábrica ela faz vários carros daquele, ela faz uma produção em série. E se fosse só um, para você, ela teria feito só um, por encomenda. Então ela faz um carro e não tem problema nenhum. Fala, pô, o Márcio está com um carro bacana, estou querendo trocar de carro, vou pegar um carro igual ao do Márcio. Não tem problema isso. O problema é eu querer que ele bata o carro. Eu não quero o carro dele, mas eu quero que ele bata aquele carro. E isso é inveja. Não existe inveja branca. Entendeu? Aquela invejinha boa, não existe. Então, é a minha alegria com a sua tristeza, é a minha tristeza com a sua alegria. Se arrumou um emprego legal, eu falo, puxa vida, que pena que ele arrumou um emprego legal. Eu queria que ele continuasse desempregado. Isso é inveja. Então, é algo muito grave. E isso é uma definição de Santo Agostinho para a inveja. Mas vamos para o outro lado da coisa. E as suas virtudes? Você já consegue também definir as suas virtudes? Agora ficou mais fácil, não fica?
Conta uma virtude tua para mim. Paciência. Você é um cara que tem bastante paciência e? Mediação. Você se considera um mediador. Eu me considero que eu tenho paciência, mas esses dias ela foi testada e eu Não tinha tanto quanto imaginava que tinha. Falem mais das virtudes. Você tá louco para contar uma virtude? Mediador. E deixa eu perguntar para os dois mediadores aqui. Essa mediação ela é bem feita com terceiros ou quando você está envolvido também, vocês conseguem fazer essa mediação? Melhor com terceiros, né? Você também? Principalmente quando eu tenho comigo. Quando você está envolvido. Porque aí a gente tem que trabalhar por exemplo, não pelas palavras. Tá. E a partir do seu movimento, as pessoas começam a observar e a começar a comer. Tá. Essa questão do mediador, todo mundo conhece uma passagem do Evangelho que fala assim, bem-aventurados os pacíficos, que é bacana. E depois, mais para frente, tem um assim, bem-aventurados os pacificadores. Então, eu posso incluir os mediadores nos pacificadores, né? Se vocês me permitem, porque o mediador é aquele cara que a turma não deixa disso, né? Vamos conversar, vamos... Então, isso é muito interessante, porque não é algo para você, muitas vezes, é algo para o outro, né? Quem mais me conta uma virtude que acha que tem? Ah, virtude todo mundo é que é bom. Ah, beleza. Mas eu sofro com ela um pouco. Ah. Tô aprendendo a lidar mais. Empatia. Tá. Porque eu tenho muita, assim, de verdade mesmo. E aí eu acabo sofrendo em algumas situações que eu não posso controlar, não consigo. Tenho por animais, pela natureza, por pessoas. Então, nem tudo eu consigo ajudar, né? Isso é muito verdadeiro. Tá. Como que é teu nome? Eliane. A gente poderia perguntar para a Eliane em que momentos, principalmente, que ela tem essa empatia. Empatia é a gente se colocar no lugar do outro, né? Sempre nas situações. Mas aonde que isso pega que você acha que pode te prejudicar, Eliane? Sofrimento, quando tem alguém em sofrimento, um animal, uma pessoa. Às vezes até assim, cortando uma árvore, eu falo, meu Deus, coitada da... Sabe assim, tipo, em situações assim, de sofrimento mesmo. Eu acho que a pessoa, o ser está sofrendo. Tá. Nesse sentido. Mais virtudes. Mais virtudes. Quem mais tem alguma virtude bacana aí que gostaria de dividir com a gente? Você. Você tá com uma cara de ser uma menina virtuosa. Que eu... Acho que honestidade. Tá. Você acha que você conseguiu chegar num patamar legal? Posso te dar o troco errado sem problemas? Pode. Você vê, quando a gente fala das virtudes, dá a impressão da gente ser presunçoso. Mas não é. Do mesmo jeito que eu faço uma autoanálise e sei aonde eu preciso melhorar, eu também tenho que, nessa autoanálise, olha, aqui eu acho que eu já estou num patamar, não que eu esteja num patamar de excelência, né? Quando você fala, por exemplo, na honestidade, quando vocês falam na mediação, quando você fala na empatia, mas a gente, poxa, eu já dentro daquilo que eu poderia melhorar, eu acho que eu já estou num patamar legal, né? Agora eu tenho muitas coisas para melhorar. Então, eu não vejo isso muitas vezes como defeito, mas é a gente entender, né? Por exemplo, aquele cara que sabe cantar, ele fala assim, eu sou um bom cantor. Aquele cara que sabe escrever, não, eu sou um bom. Eu acho que isso é importante a gente reconhecer, porque isso, muitas vezes a gente tem um negócio da falsa modéstia. Né? A gente sabe que é bom, mas fica, que isso, né? Bondade sua, né? Para a gente não ter aquela... Mas é muito perigoso também, eu costumo dizer, e uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, a gente toma muito cuidado porque naquilo que a gente é bom, a gente vai receber elogio. Você já deve ter recebido elogios. E o elogio, ele é uma faca de dois gumes. Elogio é um caminho para o capeta, se a gente não estiver pronto. Né? Por quê? Porque ele pode estimular o orgulho. Ele pode me deixar orgulhoso. Então, eu lembro que muitas pessoas, meus filhos e outras pessoas que eu conheço, falam assim, puxa, você é um cara difícil de elogiar. Eu falei, eu sei, porque a gente aprende ao longo da vida que um pouquinho de elogio é bom, mas ele não pode ser excessivo. Você quer ver uma coisa?
Eu venho aqui essa semana e faço uma preleção para vocês. Aí, você não esperava nada da minha preleção. Você nunca me viu e não esperava nada. Você falou, puxa, esse cara, eu estou esperando 0 dele. Se eu chegar aqui e te der, na minha preleção, um conceito 4, o que você vai fazer? Você vai me elogiar, porque você não esperava nada de mim. E eu te dei 4. Você fala assim, poxa, até que não foi tão ruim. Né? E aí eu saio me achando. Só que aí vem a Cleo, a semana que vem, e você esperava 9,5 da Cleo. E ela te deu 6,5. Ela não estava num dia bom. Você elogiou a Cleo? Não, porque ela te deu menos do que você esperava. E eu aqui, que recebi elogio, e ela não, o que eu falo? Eu sou melhor do que a Cleo. É claro que eu não tenho que me comparar com ninguém. Mas na minha cabecinha, eu começo a achar que eu sou melhor do que o outro que não recebeu. Mas na verdade, você só não esperava nada de mim. Entendeu? E eu te dei um pouquinho mais do que você esperava. Só. Né? Então, o cuidado com o elogio. O elogio é bom, massageia, mas a gente também entender que através dele, a gente também começa a ficar orgulhoso. E lá na frente, isso pode fazer mal, muito mal pra gente. Então, vamos lá. Eu reconheci meus erros, eu reconheci as minhas virtudes, então agora vamos começar a trabalhar para a gente melhorar naquilo que a gente precisa melhorar. Como que a gente faz agora? Eu cheguei à conclusão que eu era, ou que eu sou alguém muito melindroso. Vamos pegar a brincadeira da Fernanda, né, que falou que era melindrosa. Depois você conta pra gente se é verdade ou não. Então, poxa, vamos supor que eu me reconheça também nesse sentido. Como que eu faço para tentar resolver? Porque não dá para dizer assim, eu sou assim e eu não vou mudar mais. E quem quiser que me aceite como eu sou. Gente, já passou essa época, né? Ninguém é obrigado a ficar me aguentando como eu sou. Eu vou ter que buscar essa minha transformação. Então agora é trabalho. A gente vai ter que trabalhar para tentar resolver isso. E você sabe o que vai acontecer ao longo da tua vida para que você resolva isso? Então vamos lá. Você encarnou. Você é um cara muito melindroso. O que vai acontecer para que você resolva isso? Você vai tomar pau para todo lado que você for. Você vai ser criticado. Ou, de vez em quando, de acordo com a nossa capacidade. Então você parou para pensar que alguém, às vezes, criticando você, ele está te fazendo um bem? E eu estou morrendo de raiva desse cara, que está me ajudando, na verdade. Né? E eu só vou realmente melhorar à medida que eu começo a trabalhar isso e começo a buscar essa minha transformação. Então, esse ser de perfeitos que o Evangelho coloca, ele tem muito a ver com o quê? Com essa nossa análise, com essa... E aí, se eu sou alguém que sou muito orgulhoso, melindre vem do orgulho. Então, qual que é o antídoto para o orgulho? O que é o contrário do orgulho? Humildade. Quem é humilde aqui, levanta a mão. O que é humildade? Quem que pode? Como classificar? O que é humildade? Começa por você. Humildade é você ser o seu simples, né? Seu simples é precioso, cuidadoso. É difícil, eu acho que em alguns momentos, como medir? Em alguns momentos você é mais humilde, em alguns momentos, poxa, eu queria ter agido diferente. Difícil, né? Você passar o próximo em frente, sem dar prioridade ao próximo. Isso é um ato de muita, vamos chamar de cortesia, né, Tiago? Né? Gentileza. Aliás, isso que você colocou eu acho fundamental. Né? Porque hoje em dia é uma briga, né, para a gente querer chegar primeiro. Né? Então, hoje em dia, não sempre foi assim, né, na história da humanidade. Mas é interessante, né? Isso pode ser uma das coisas. Mas o que mais que eu poderia colocar aqui como uma característica de humildade? Reconhecer que você tem limitações. Tá.
Você concorda comigo que para eu ser humilde, eu devo já ser um espírito que tenha um pouquinho de bagagem espiritual? Não, bastante. Não dá para eu chegar e falar assim, olha, a partir de amanhã eu vou ser um cara humilde. Eu acho que uma das coisas da humildade seria a ausência de Tá. Então, na verdade, não é aquilo que eu ganho, mas aquilo que eu perco, né? Eu perdi o orgulho. Então agora eu sou alguém mais humilde. Né? Pega, por exemplo, algumas pessoas que você conhece, famosas, que todo mundo conheça, que você poderia me dizer que são pessoas que aparentemente são humildes. Dá um exemplo aí. A Madre Teresa de Calcutá. Tá. Por exemplo, que eu A gente tem uma meia dúzia de exemplos, né? Geralmente. Mas eu em homenagem a ele, eu vou citar aqui o Papa Francisco. Tá? É uma pessoa que pode ser que haja divergências. Eu sei que há divergências até dentro da própria Igreja Católica, mas eu estava dizendo para um católico esses dias, eu falei, olha, você não sabe a admiração que o Papa Francisco tem no meio espírita. Ela falou, puxa, porque no meio católico ele é alvo de muita... Né, as pessoas às vezes não são todos. Mas eu considero, pelos exemplos que ele deu até hoje, até agora, né, ele escolher que ele queria ser enterrado num lugar simples, sem aquela ostentação toda. Então ele sempre se demonstrou alguém muito humilde. Papa Francisco, Madre Teresa, Chico Xavier seria alguém humilde. Essas pessoas, elas têm essa característica em comum de serem aparentemente espíritos um pouco mais evoluídos? Poderia dizer que sim, né? Tem mais gente nessa brincadeira aí que a gente colocou. Eu não estou nem colocando Jesus, porque aí estaria um pouquinho fora, né, covardia. Mas Jesus, por exemplo, ele dizia assim, olha, o Filho do Homem não tem onde encostar a sua cabeça. Ele não tinha bens, ele não tinha propriedades. E ele também passou por muitas, aquilo que nós chamamos humilhações, e tirava de letra. Né? Então, muitas vezes, quando eu falo para você assim, você sabe quem sou eu? Na verdade, não é o Carlos mais que está falando, é o ego que está falando. Né? Porque eu estou me julgando alguém importante. Então, você concorda que humildade, ela é uma característica de quem está evoluído. Então, seria normal que nós aqui fôssemos pessoas extremamente humildes? Eu sei que eu estou no meio de pessoas evoluídas. Tá? Pelo menos muito mais do que vocês pensam que são. Ou que nós pensamos que somos. Porque quando a gente observa, tem muitos lugares que você vai observar, que você vai ver um meio de degradação. Não vê? Degradação moral, vício para tudo que é lado. Então, mas quando a gente olha para esses meios, não é para a gente se achar, olha, eu sou mais evoluído. Tem uma série de fatores que me trouxeram até aqui. Mas a gente, eu acho que já aprendeu um pouquinho, né? Pelo fato da gente estar buscando alguma coisa, a gente vocês concordam que a gente talvez já tem aprendido um pouquinho? Tem muito que aprender ainda. Né? Mas é o caminho. Mas eu consigo reconhecer quando eu não estou sendo humilde? Quando eu fui presunçoso, quando eu fui orgulhoso, quando eu fui arrogante. Dá para a gente reconhecer? E a gente faz isso de vez em quando? Dá, não dá? E aí a gente não fica com vergonha? E isso não é um bom sinal? Você já imaginou que em outras vidas a gente fez uma porção de vezes isso, nem notou e achou que estava abafando? Então é um sinal de evolução. Que a gente, poxa, então agora a gente vai trabalhar para que isso não se repita. Para que isso... E pelo amor de Deus, não me fale, eu sou humilde, porque eu falo bom dia para o porteiro do meu prédio. Gente, isso é o cúmulo do absurdo. Né? Que a gente escuta por aí. Fala, poxa, mas você é um ser humano, ele também é. Qual que é o problema de você falar bom dia para ele? Ele só é porteiro enquanto ele está na portaria. A hora que ele sai da portaria, ele é como você. E se não tivesse porteiro? E muitas vezes nós também temos profissões que para outras pessoas podem ser profissões humildes. E isso não tira o mérito de ninguém. Então, a gente entender muitas vezes que são atitudes de tratar bem as pessoas, como a moça falou, que é empatia. Isso não... Mas é buscar mesmo compaixão. O que é compaixão? Compaixão é diferente de dó.
Qual que é a diferença, você? Como que é teu nome? Marina. Qual que é a diferença, Marina, entre dó e compaixão? Você estava indo bem, Marina. Quem quer? Você queria falar? Compaixão, na verdade, é quando você se doa ao outro. Você se coloca no lugar do que ele está sentindo, Tá. do que ele está necessitando. Dó, praticamente, é uma culpa que você tem, geralmente, falando pela psicologia também, não só lá espiritual, mas dó tem aquele sentido de você se coloca naquela coisa, sabe, tem dó dele, como se você fosse uma pessoa bondosa. Sim. Se faz bem para o seu ego isso, né? Mas, na verdade, é um grupo que não é um grupo, vamos dizer assim, do espírito. Né? O espírito ele teve que acolher, na verdade. Tá. Essa é a diferença. Vamos supor que, acabando aqui, pegar a Marina e ela está morrendo de fome, não tem dinheiro e está sentadinha ali perto do pastel. Aí eu vou ali e compro aquele pastelzão assim, bem bonito, eu me imagino o sabor que você mais gosta. E eu olho para a Marina, sabe aquela cara assim de criança na hora do recreio que não trouxe lanche? E a Marina está olhando. Eu fiquei morrendo de dó da Marina, mas comi meu pastel e fui embora. E se eu tiver compaixão na Marina, o que eu faço? E se eu tiver condições, eu vou perguntar, Marina, você quer um pastel de quê? Eu não vou comprar um pastel de calabresa, porque de repente ela não come calabresa. Eu não vou dar para ela o que eu estou comendo. Entendeu? Porque aí não tem tanta caridade assim. Tem caridade, mas não é tanto. Então, Compaixão vai além disso. ela vai além disso. Eu, por exemplo, eu ia perguntar para a Marina o seguinte, Marina, você está precisando de algo? Isso, também. Melhor ainda. Isso. Isso é você se doar ao outro. Mas vamos supor que naquele momento eu não tivesse condições para aquilo. E eu não tivesse dinheiro nem para comprar um pastel para a Marina. Eu posso dividir o meu pastel com a Marina. Entendeu? E aí eu posso aprofundar dentro disso que você falou. Olha, eu não vou só te pagar um pastel, mas de repente deixa o teu contato, que eu vou uma cesta básica, a gente... Isso aí. Isso aí. Não é só ficar com dó e ir embora, porque é fácil isso. E aí, como você colocou de maneira muito interessante, pelo olhar da psicologia, eu fico me achando um cara muito bom. Eu falo, olha como eu sou um cara legal, eu fiquei com dó dela. E o que você fez? Nada, comi o pastel e fui embora. Mas fiquei com dó. Essa dó não resolveu nada. Né? Então, são essas buscas... Né? A sensação errada do ser humano em, vamos dizer, pelo espiritismo, pela psicologia, aquela coisa que é assim, se eu sinto dó da quem está pedindo esmola na rua, eu me sinto menos culpado de ser uma pessoa privilegiada. Entende? É igual a gente passar, ter um problema e passar por ele sem chegar. Sendo que você poderia parar e ajudar, pelo menos iniciar a solução do problema. Estender a mão para a solução de outro problema. Às vezes é um problema tão simples que as pessoas têm, que você pode ajudar, e você, por orgulho, sem milhões de fatores, acaba deixando de fazer o seu trabalho, vamos dizer, de espírito, né? Sim. O seu trabalho de espírito. O caso da Marina, por exemplo, é um exemplo muito clássico. Por exemplo, um menino que vai toda terça-feira em casa pedir comida. Toda terça-feira eu dou comida para ele, e além disso eu dou uma palavra, um conselho para ele. Eu, outro irmão, a gente procura fazer isso. Porque a gente sabe que ele é uma pessoa que necessita de acolhimento. Porque ele tem
Pois é. É isso. É. É você se colocar no lugar do outro. Acho que isso é a humildade. E poder enxergar as dificuldades, né? Que muitas vezes o outro passa e a gente também passa. Eu tenho certeza absoluta que se eu for conversar com cada um de vocês, cada um vai ter suas dores, não tem? Por mais que a gente sempre tem, pode ser que hoje não esteja, mas a gente sempre tem as nossas dores. E eu fico impressionado com isso. Por exemplo, esse trabalho que o Márcio faz de atendimento fraterno. Todo mundo já passou pelo atendimento fraterno aqui alguma vez? Atendimento fraterno é mais ou menos igual uma entrevista, só que ele é mais longo e eu posso desabafar um pouco mais. E isso eu faço numa outra casa. E é interessante, porque às vezes a gente sai de casa achando que está com um grande problema. Você fala, puxa vida, eu estou com um problema tão grande. E quando você senta para ouvir o outro, você fala, puxa vida, não é só eu que tenho um problema. Todo mundo tem problemas. Né? Então, você começa... perto do que aquilo que o outro está passando. Né? Então, isso acontece. Agora, o que acontece? Quando a gente fala, eu tenho que buscar a minha melhora, a gente tem dois problemas. Eu vou fazer isso muito rápido, duas opções. Eu vou fazer isso muito rápido ou eu vou fazer isso devagar. Porque eu posso falar assim, olha, já que eu vou reencarnar, tem outras vidas, para que essa correria? Né? Vamos ir devagarinho. Qual que é o ritmo que eu vou tomar para ir tentando resolver essas minhas imperfeições aí? Qual que seria o nosso ritmo? Vamos correr ou a gente pode ir com calma para tentar resolver isso? Acho que não tem um ritmo exato. Eu acho que existe um tempo de maturação de aprendizado, certo? Você se autoconhecer, né? Se doutrinar, de fato se doutrinar, né? Não ser uma pessoa que se diz espírita política dentro de uma casa e fora da... ou qualquer outra religião, né? A pessoa se coloca como o que é religião, se diz ser daquela religião, só que o comportamento dela não condiz Isso. Como as pessoas estão me vendo, né? Muitas vezes. E esse ritmo, como você está dizendo, ele vai ser que cada um tem o seu ritmo. Só que às vezes, eu não sei se você já teve essa sensação, você vem vindo e fala assim, eu estou melhorando. E de repente dá um tropeço e você faz coisas que já não fazia mais. Não acontece essas recaídas às vezes? Né? E aí você fala, puxa vida, desaprendi. Será que a gente desaprendeu mesmo quando dá uma recaída em alguma coisa? Nós, na verdade, estamos nos monitorando. Pois é. E acontece. Né? Mas aí o que a gente faz? É persistência. Vamos devagarinho, mas de maneira... Né? É o crescimento sustentado. Né? Crescer de forma consistente. Né? Consistente no dia. Às vezes a gente dá um pulo. Você sabe aquela pessoa que conhece, por exemplo, uma religião, seja ela qual for, e fala assim, agora eu mudei. Eu conhecia a doutrina espírita, mudei, agora eu sou um cara completamente diferente. Gente, isso não dura muito, dura? Não dura. Um mês já voltou pior do que estava. Não é porque... Hã? Não entendeu nada. Então, olha, eu entendi que eu tenho que começar o meu processo. É o mesmo que você falar do perdão, por exemplo. E a pessoa fala assim, olha, você tem que perdoar aquele que te ofendeu. E aí tem aquele cara que você briga com ele há anos, você fala, eu fui ao centro, ouvi uma palestra e perdoei o João. Não perdoou nada. Você vai começar um processo, porque aquilo vinha há muito tempo. E você não está bravo com ele porque ele não falou bom dia no elevador. Você está bravo com ele por causa de problemas, às vezes, muito sérios lá na vida. Então, eu vou começar esse processo. E aí eu começo essa minha mudança, olha, eu vou resolver isso aqui primeiro. Eu vou tentar ser menos... Vamos pegar a Fernanda Patrícia, vou ser menos melindrosa, ou melindroso. Então, vamos tentando. E aí eu vou ouvir críticas, então é devagarinho. E pode ser que a gente demore uma vida para resolver tudo isso. Mas é importante que a gente tenha essa consciência e busque essa melhora devagarinho. Porque senão a gente vai continuar patinando, né? Sempre no mesmo lugar, sempre cometendo os mesmos erros. Fala para mim, tem alguma coisa que você fazia, não precisa contar o que é, e que você hoje já reconhece que você conseguiu vencer?
Você fala, puxa, nisso aqui eu melhorei. Tem alguma coisa? Começa por você, Aline, você que balançou a cabeça com convicção. Oi? Julgar. Hoje continuo julgando. Sai do automático. Hoje, quando me pede fazer, eu falo, estou fazendo, está errado, não é assim também. Você sai do automático. Sim. Não é que eu deixei de fazer, mas hoje eu reconheço, eu faço, que não é o certo, tento sair dessa, diminuir essa resistência. Sim. Com exceção da Aline, que julgava muitas pessoas e que continua julgando. Tem mais alguém aqui que costuma julgar? Aline, você não está sozinha, fique tranquila. Isso é nosso, isso é uma característica do ser humano. A gente julga muito. Né? Às vezes a gente sai para conversar com alguém, ou até mesmo em pensamento, né? Você fala, puxa vida, tá eu aqui julgando de novo. Não é só isso. Às vezes você julgar e aí você vai buscar o apoio de alguém naquele Claro. momento, né? E aí a pessoa te fala, não, mas não é assim. Você tem que olhar para um lado do espelho, eu sei que você é brava. Pior assim. Tá defendendo? E hoje sair e entender que assim, não, realmente, o que eu falei não faz sentido, o que você está falando hoje tem esse outro lado, eu preciso ver por outro lado. E o que ajuda é a empatia, né? Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu falo, puxa, mas será que no lugar dele eu teria feito diferente? Mas não no lugar dele com o conhecimento que eu tenho, com os hábitos que eu tenho, com a vivência que eu tenho. Mas no lugar dele com o hábito dele, com a vivência dele, com a criação dele. Será que eu teria feito diferente? E muitas vezes eu não entendi o que o outro fez, por isso que eu estou julgando. Quem mais que tem alguma coisa aí que fazia e que não faz mais, igual a Aline? Não cheguei na perfeição, mas uma coisa que eu nunca gostei é de me pedras destrutivas. E eu, com 30 anos, eu comecei a cuidar desse aspecto. Então, eu faço pequenas alterações, mas perder as disciplinas, de perder o controle, há muito tempo. Controle emocional. Porque quando eu perdi disciplina, eu me sentia muito mais mal do que quando alguém perdia esse disciplina. Esse controle emocional, isso é um negócio, é a inteligência emocional, né, do Daniel Goleman, né, que coloca, isso é muito difícil, né. Tem mais alguém que compactua disso ou não? E que já resolveu essa questão também? Quer dizer, pode ser que eu ainda seja Eu posso falar por mim, porque por muito tempo, principalmente o serviço, era muito esquentado. Aí, coincidentemente, depois que eu separei, psicanalista e tudo mais, fui trabalhando nesse lado e acalmando. E ao longo desses 12 anos, eu conto as vezes que eu perdi a linha, né? 3 vezes. Mas por isso, deixa para depois, vamos conversar depois, a cabeça agora não está boa. Mediador para os outros é fácil. Para sair fora. eu faz 50 anos que eu comecei a cuidar disso. Não fala isso que os jovens vão desanimar, né? Que é por aí, né? Então, gente, isso que vocês estão colocando... Uma característica de soberba, de arrogância. Você achar que você o tempo inteiro é o dono da razão, o dono da situação, o dono da tudo. Sim. Já veio o prédio também, junto com o que a nossa amiga falou, e você já automaticamente já julga o outro, até muitas vezes sem saber exatamente o que aconteceu o fato. Quantas vezes a gente não vê uma coisa na rua acontecendo, uma situação, que a gente já sai culpando o outro, que muitas vezes ele não tem culpa nenhuma. Né? Então, junta são os defeitos de caráter que todos nós temos, né? Os defeitos de caráter que nós temos que nos policiar
sei, né? A gente quando educa os filhos, é exatamente educar o filho é fazer ele identificar o que são os defeitos de caráter e não deixar com que ele se manifeste isso. E nós também, ser humano, vamos crescendo e os nossos defeitos de caráter também vão se aflorando e a gente constantemente estamos educando para não cometer esses defeitos de caráter. Porque muitas vezes a gente observa em rede social, a pessoa ela faz uma postagem, por exemplo, de qualquer coisa. Aí vai lá, eu acho bacana você ver o comentário, né? Que aí quando fala em julgamento, então, mas qualquer coisa, todo mundo entende daquele assunto, todo mundo é especialista naquele assunto e julga aquela pessoa, aí um cara discorda e esse cara já briga porque o outro discordou. Então isso tem muito a ver com o controle emocional, com julgamento. E uma outra coisa que eu fico pensando, em entrar em briga desnecessária. Né? Você fala, mas por que eu estou brigando com esse cara? Né? Sendo que era só eu falar, tá bom, ok, não tem problema. Né? Então você vê, isso não tem orgulho por trás? Então como que você ousa discordar de mim? Você imagina quantas vezes eu costumo imaginar, vamos supor que você traga alguém para conhecer São José, parente de fora. Aí você pega o seu final de semana e vai levar ele nos pontos aqui, leva no shopping, leva no parque da cidade, leva para dar uma volta no calçadão, comer um pastel lá no mercado, aqueles passeios que a gente leva a pessoa de fora. No final do passeio, ela vira para você e fala assim, eu não gostei da cidade. Pronto. Eu virei meu inimigo. Ele virou meu inimigo, porque ele não gostou da cidade. Pô, mas a cidade não fui eu que construí. A cidade não é minha, eu só moro aqui. E por que eu estou ofendido com algo porque você não gostou? E a gente não faz essas bobagens às vezes? Né? Não tem orgulho por trás? Tem grosseria da parte dele também, que ele não precisava falar isso, podia fingir que gostou. Né? Mas não precisa. Então, quando eu olho isso no outro, eu falo assim, o dia que eu for lá na cidade dele, eu vou falar que eu gostei. Aliás, o que me faz gostar de uma cidade não é shopping, não é pastel no Mercadão e não é prédio. São as pessoas. Então, se aquele cara não gostou daqui, eu tenho que me preocupar com o acolhimento que eu dei a ele. E não que precise recapear as ruas. Porque quando eu não gosto de um lugar, geralmente é pela maneira como eu fui recebido. Né? Então, só que eu não quero entrar nisso. Aí eu vou entrar em outros problemas. Então é a gente saber reconhecer a opinião do outro. Né? E buscar fazer isso. Agora, esse controle emocional, eu penso que talvez seja uma das grandes dificuldades que a gente tenha para resolver. Eu estou dizendo por mim, né? Porque é muito difícil. É isso que você falou. Ser mediador das contendas alheias é fácil, como você disse. Mas quando a gente mesmo tem que ser o mediador das nossas dificuldades, já é mais difícil. Né? Aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. Mas é importante a gente ter essa persistência. E uma das formas da gente ter essa persistência para continuar fazendo, e alguém falou aqui em filhos, é dar exemplo. Eu vou pegar uma carona na tua fala. Quando alguém te vê, alguém que te conhece, o que ele está vendo? Será que esse cara está vendo em mim? Está vendo em você o quê? Já teve alguém que virou para você e falou assim, eu te achava um cara insuportável. E depois que eu te conheci, continuou insuportável. Piorou, né? Então isso tem muito a ver com a imagem que eu estou passando para você, com a imagem que eu vendo. Né? Às vezes eu sou muito carrancudo, sou muito, né, aquela cara de bravo. Então eu estou vendendo uma imagem que não deveria vender. Então tudo isso serve. Então por que esse cara me achava isso? Pode ser que o problema seja dele, mas pode ser que seja meu. Mas quando você chega num determinado lugar, quando você chega no teu trabalho amanhã cedo, quem chegou? A empatia, a tolerância, o entendimento, ou chegou aquele cara chato? Será que eu estou espelhando nas minhas atitudes, nos meus exemplos, o exemplo de alguém que... Eu não gosto de dizer cristão,
eu acho que fica meio sectário quando eu falo cristão, porque eu posso dizer que o budista não deveria ter esse, né, ou que o muçulmano, ou que... Não, mas eu estou mostrando alguém que realmente segue uma moral bacana, alguém que... Será que eu estou conseguindo fazer isso? Então, essa questão do exemplo é muito legal. Porque senão a gente vai ser bonzinho só de centro espírita. Só que no centro espírita eu sou super gente boa e quando chega lá fora eu não sou um cara tão gente boa assim. Eu vou tomar um passe e aí eu já volto para a gente caminhar para o encerramento aqui, tá bom? Rapidinho. Tá bom. E uma das coisas que a gente pode pegar, acho que está faltando o pessoal do CH. Tem quantos que tomam CH aqui? A turminha boa. E um dos exemplos que a gente pode pegar, que vai fazer com que a gente se transforme em alguém um pouquinho melhor, nesse evangelho ainda do Sede Perfeitos, ele vai frisar a questão da caridade. Também não é algo tão simples. E eu poderia perguntar para você, se eu fosse um cara muito chato, o que é caridade? E eu sou um cara chato. E eu quero que você me ajude a definir o que é caridade. Como que a gente poderia tentar definir isso? Até porque tem uma frase que é muito famosa dentro do meio espírita que fala como fora... Aí dá mais um simpósio sobre isso. Porque eu poderia perguntar para você o que é caridade e o que é salvação. Né? Mas vamos lá. O que é caridade? Como que eu poderia colocar isso em prática e pagar aquele pastel para a menina ali? Seria uma forma de caridade? Como que é teu nome? César, meu quase xará aqui. Ajudar alguém sem esperar nada em troca. Que ele colocou. Se doar. Dá para... Então, eu tenho vários tipos de caridade. Eu posso fazer... E dar uma blusa, dar um colchão, dar uma cesta básica. Isso também é caridade? Também, né? Então, eu tenho a caridade material e tenho a caridade moral, espiritual. Tem as duas, né? Qual que é mais fácil de fazer? Material. E qual que é a mais necessária? Depende. Depende. Se você está com fome, talvez naquele momento seja uma cesta básica. E depois a gente vai falar de outras coisas. Então depende muito daquilo que a pessoa precisa naquele momento. Né? Ouvir, por exemplo, é um tipo de caridade? E ouvir é fácil ou não? Não? Por que não é fácil ouvir, se a gente tem 2 ouvidos? Qual que é a dificuldade que a gente tem de ouvir? Oi? A verdade dói? Mas vamos supor que alguém quer fazer um desabafo com você. O fato da gente parar e ouvir aquilo que a pessoa está falando é difícil? Mas ouvir de verdade, escuta ativa. Mas no geral, para mim, Não é tão difícil. Ouvir não é difícil, é o que você falou antes. Ouvir uma crítica é difícil, porque a verdade dói.
Sim, sim. Mas você ouvir alguém. Na verdade, tem duas diferenças. O ouvir, porque a pessoa que se diz caridosa, muitas vezes ela escuta, ela não ouve. Certo? Então são duas coisas diferentes. Ouvir e escutar. Quando você escuta, simplesmente a pessoa falou, de repente ela acabou de falar. Se ela perguntar alguma coisa para você, talvez você não tenha Assimilado nada. assimilado nada. Está sendo um falso, cara. Né? E ouvir é você acolher aquela situação sem pré-julgamento, tentar entender e às vezes é necessário não ter julgamento. É porque algumas pessoas quando diz para a gente assim, qual que é o seu conselho? A gente não tem um conselho. A gente tem que entender o caminho que levou isso a acontecer. E como a gente pode melhorar isso. Quer dizer, a própria pessoa ela tem que enxergar isso. Isso. A gente tem que despertar ela para que ela enxergue talvez esse momento de explosão que o nosso amigo falou, que ele tem. Se alguém encostou nele, irrita, ou alguém falou um pouco mais alto, discordou dele, deixa ele fora de controle, né? A gente entender que nós não somos donos da razão. Nós estamos aqui para conciliar o outro, a aprender, a compartilhar e muitas vezes escutando o outro, você percebe que você é o errado em muitas situações. Né? Eu acho que isso que é importante. Quando você é caridoso, você consegue evoluir exatamente porque você escuta e começa a enxergar os seus erros. E às vezes a gente escuta, mas já tem uma opinião formada, né, daquilo que ele está falando, e você não muda a tua opinião, você só escuta, mas não ouve, né? E aí eu não tô conseguindo entrar no problema. E depois eu falo, puxa vida, era isso que ele queria dizer. Né? Então, muitas vezes você está me contando um problema e você começa a falar, eu começo com o meu. Né? Você fala, puxa vida, o meu filho está indo mal na escola. O cara vem contar para você, você fala assim, nossa, o meu também. O meu tá, nossa, o senhor tirou 5, o meu tirou 3. Né? Agora, se ele fala na contrapartida que o filho dele está indo bem na escola, eu falo, o meu também. Então, eu sempre vou arrumar algo. Já não teve uma ocasião que você foi desabafar com alguém e não conseguiu e a pessoa não deixou você falar? Porque aí tem um problemão para os dois. Né? Para os dois. Na verdade, eles Vão disputar. Com dois filhos. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? Vamos ver, vamos identificar o que... Mas o interessante, muitas vezes, você fala assim, meu filho não está indo bem na escola. É mesmo em que matéria que ele não está indo bem? Em matemática, puxa vida. E que... Você entendeu? Mostrar que eu estou preocupado com aquilo, ou estou preocupado não, mas atento com aquilo que você está dizendo, interessado naquilo que você está dizendo. Porque muitas vezes a pessoa está falando, sabe um sinal bacana de que as pessoas estão ouvindo o que a gente está falando? É a gente não estar, por exemplo, agora, olha que bacana, está todo mundo, né, compenetrado no assunto, não é no Carlos, é no assunto. Então isso é legal. Agora você imagina você conversando, você e uma pessoa, e você aqui, no celular, no computador. Pode falar. É claro que tem momentos que não dá. Então eu falo, agora a gente não pode conversar, mas daqui a pouquinho, a hora que for o momento propício, a gente vai parar e vai conversar direito. E eu não estou falando aqui de pessoas estranhas, muitas vezes. De pessoas do seu círculo mesmo. Que às vezes querem falar com você ou comigo e a gente não tem esse tempo, né, para conversar. E não tem essa atenção. Pois é. E seja qualquer assunto. Então, assim, é a gente buscar realmente... Então, isso tem muito de caridade. Então, quando você vem me contar de um problema ou de uma alegria, não é só problema, não. Às vezes é mais difícil ouvir alegria do que problema. Problema a gente se compadece. Agora, imagina aquele amigo falar assim, cara, arrumei um emprego. Você nem imagina, cara. 3 dígitos. Não, 3 é muito. 2 dígitos. 3 já é ostentação, né? Arrumei um emprego de 3 dígitos, estou pensando em fazer um passeio na Europa. Você fala, pô, rapaz, agora tá difícil de ouvir esse cara, porque... Né?
E às vezes incomoda mais do que o cara que está com problema. Né? Pô, esse cara está ostentando aqui, né? Pô. Então, Quem está com problema, você pode ajudar. o que está com isso? Esse cara aí, eu vou pedir ajuda para ele, né? Então você fala, poxa, você vê que às vezes você não quer me contar só as suas tristezas, mas você quer me contar também da sua alegria. Vira inveja. Você entendeu? Por isso que a gente não conta para ninguém, né? Fala, não, melhorou, fica quieto, não conta, né? A mãe da gente já falava, né? Se o negócio estiver muito bom, você não conta para ninguém, né? Senão vão ficar com inveja de você. Então, a gente vai vendo que tem uma forma, tem muitas formas a gente procurar essa nossa transformação moral. Buscar essa nossa melhora. E eu penso que à medida que a gente vai seguindo os ensinamentos de Jesus e fazendo com que o Evangelho ele não seja só alguma coisa para a gente dizer, mas alguma coisa para a gente viver. Aí a gente vai transformando a nossa vida. E daqui a pouquinho, as pessoas ao nosso redor, não vai ser mais a gente que vai ver a mudança, as pessoas ao nosso redor vão ver a mudança. Fala, puxa, como você melhorou. Você já ouviu isso? Aí é bacana, não é? Puxa, como você melhorou. Mas não é para ficar perguntando, e aí, você acha que eu melhorei? Não. Elas vão, quando for o momento, elas vão falar. Né? E mesmo que não falem, a gente sabe que está progredindo. Então isso é muito importante. Né? Porque quando eu melhoro, melhora tudo em volta. A minha família melhora. Senão eu passo os meus problemas emocionais, muitas vezes, você que falou em psicologia, eu passo muito isso para as pessoas que estão ao meu redor. Um filho ou uma filha de um pai e uma mãe que tem muitos problemas emocionais, ele acaba herdando um pouquinho disso aí, pela convivência. Não é? Você trabalhar com alguém que é, entre aspas, tóxico, eu vou colocar tóxico aqui, a gente que tem problemas, não é uma complicação danada? Então, à medida que eu melhoro a minha família, eu melhoro tudo, né, o entorno ao meu redor. E melhoro um pouquinho do planeta também. Então, essa nossa mudança não é importante só para mim, é importante para todos nós.